No terceiro episódio da série Exaustão Materna, inclusive aqui na descrição você tem a opção do link do segundo e do primeiro para você poder acompanhar essa série sobre exaustão materna. Aproveita e inscreva-se no canal, dá um like. Eu vou falar sobre o casamento dentro desse contexto familiar. O que acontece muitas vezes, se você observar, as suas maiores e frequentes brigas com seu marido é por causa dos seus filhos. A maternidade, ao invés de trazer uma leveza, uma cumplicidade, harmonia, sintonia, acaba muitas vezes trazendo um certo caos. Mas essa frase está errada. Não é a maternidade, não é os filhos que faz isso acontecer. É que com a chegada das crianças, tudo que nós temos de melhor, potencial, de qualidades, virtudes, vem para fora, habilidades, não é mesmo? Vai me dizer que você não virou pediatra, enfermeira, faxineira, a veterinária, você cria várias habilidades de cuidados com a criança que você não teria se não tivesse ela. Mas também vem muita coisa ruim que nós temos dentro de nós. Nossos defeitos, vícios, fraquezas, egoísmo, tudo à tona. Então não é que a criança traz isso, é que tá tudo lá meio que escondido, sabe? E vem à tona no matrimônio. Aí eu vou te contar uma coisa. Você que casou com aquele príncipe maravilhoso, você é uma princesa linda, tem ali aquele ano ou meses de lua de mel, de recém-casado, tá tudo indo muito bem, tranquilo, meu amor, pra cá, chega o primeiro bebê. Depois de algumas madrugadas sem dormir, você começa a perceber o que de fato é a palavra exaustão. E você até se pergunta, gente, o que eu senti antes de ter filho? Como que eu falava que eu estava exausta? Porque você tinha o sono restaurador e agora o seu sono é picado. O que acontece no decorrer dos anos? As brigas começam a ser frequentes por coisas pequenas. Porque ele quer colocar a roupa assim e você quer que ele coloque a roupa assim. Porque ele vai dar o banho de um jeito e você diz que não, tem que ser desse jeito. Porque ele vai lá, pega a criança e joga pra cima e você surta com ele porque ele não pode jogar pra cima. E o que acontece? Aquele casalzinho lindo, pombinho, chuchuzinho, príncipe e princesa viram dois combatentes dentro de casa. Não tem sintonia, não tem concordância na educação e vive se alfinetando. Um joga o filho contra o outro. Quando tem mais filhos, isso só aumenta. Vai me dizer que não é verdade? Que te irrita muitas vezes o jeito que seu marido fala com seu filho, o jeito que seu marido brinca com seu filho. Vai me dizer que muitas vezes você observou e falou, ele começa como adulto e termina como criança. E você percebe a cena, ele tá brigando com a criança como se ele tivesse a idade da criança. E você fica pé da vida, porque afinal, ele é o pai, ele é o adulto. Calma. Respira, calma. Não. A forma de você cuidar, de você brincar, de você interagir é uma, porque você é mãe. A forma dele brincar, interagir, se expressar, até mesmo o amor dele para com o filho é outro, porque ele é pai. Vocês são diferentes e precisa ser assim. A complementariedade é que faz com que a criança tenha uma educação e formação sadia. Senão vão ser duas mães educando aquele filho, ao invés de uma mãe e um pai. Então, o que você precisa fazer para diminuir a sua exaustão materna? Dar um passo para trás e aprender a silenciar. Não tem problema você pensar, você ficar com raiva, você querer brigar, desde que você não expresse isso para ele. O primeiro passo é briga aqui dentro e só aqui dentro, em silêncio. Não verbalize as suas ordens, os seus gostos e o jeito que você quer que seja. Deixe ele ser pai. Deixe ele ser livre. Eu sei que é difícil, eu te falo por mim. Quantas vezes eu tirei a autoridade do meu marido na frente dos meus filhos? Ele dava uma ordem e eu tirava aquela ordem. Ele falava de um jeito e eu dizia de outro jeito. E quantas brigas nós tivemos porque ele dizia, eu estou cansado de você tirar minha autoridade de pai. E eu estava errada. Foram anos sendo desse jeito o nosso ambiente familiar. Até que um dia, no meu primeiro filho ainda, eu decidi romper com esse vício. Eu decidi que eu deixaria ele ser pai e olhar para o meu filho e dizer, esse é o pai que você tem. Não é o pai que eu idealizo, que eu desenho como um conto de fadas, mas é o pai que você tem. Esse pai que tem muitas qualidades e também defeitos.
assim como eu. Não sou aquela mãe que meu marido idealiza. Tenho muitas qualidades e também defeitos. Vou te contar uma coisa. Eu ia deitar brava, exausta, com raiva. E muitas vezes eu nem conseguia dormir. Ficava virando de um lado pro outro, de um lado pro outro, porque tinha brigado com ele por causa das crianças. E quando eu decidi me silenciar, pensar antes de falar, não me intrometer no momento em que ele está ali convivendo com os filhos, e mesmo quando der uma, desculpa a expressão, uma cagada, der um erro ali, não dizer aí, falei, viu? Simplesmente acolher, o meu casamento mudou. Eu passei a ter sintonia. Nós passamos a combinar antes. Olha, eu vou tirar o direito dele do pirulito, ter um pirulito depois da missa, porque eu falei com ele que se ele gritasse, ele não ia ter. Ok? Ok. Aí eu falava, então você vai levá-lo até o carro, porque ele vai fazer pirraça. Ok. Alinhados. Você não vai ter o pirulito, criança chora, ele pega no colo, bota no carro e vamos embora. Não brigamos mais. E isso vai te trazer uma leveza. Você vai colocar seus filhos para dormir e você vai deitar e querer deitar no ombro do seu marido, querer cheirá-lo. Você vai desejar a presença dele. Antes, eu que ficava virando, que nem um bife sendo frito na cama, com raiva dele, hoje não vejo a hora de deitar e ser o meu momento com ele. Dele fazer carinho nas minhas costas, nas minhas mãos, da gente se beijar, namorar, ou simplesmente exaustos, um encostar no outro e dormir. Isso vai diminuir a sua sobrecarga. Faz a experiência. Nessa semana, por 7 dias, até o próximo episódio, você vai fazer o seguinte. Quando você vê uma cena em que você vai corrigir o seu marido, tirar a autoridade dele ou brigar com ele, você vai silenciar. Você vai fazer isso tudo na sua cabeça, mas você não vai verbalizar. Você vai se acalmar, se afastar e lembrar de mim dizendo, deixa ele ser pai. Esse é o pai do seu filho, com muitas qualidades e também defeitos, ponto. Depois você vai me contar aqui nos comentários, que eu tenho certeza que vendo a sua mudança, o seu marido vai passar a te ouvir e mais, você vai passar a desejar deitar ao lado dele e não mais querer o longe de você. Até o próximo episódio.